Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. Meu nome é Anderson, engenheiro mecânico formado na Federal do Ceará, com pós-graduação em engenharia automotiva na Universidade de Modena e agora estou num doutorado de pesquisa na Universidade de Brecha. Mas hoje eu não vim falar disso tudo. Eu percebi que o meu canal não tem nenhum vídeo de lista. Pelo menos eu não me lembro, né? Então vamos começar com Top 5 filmes de carro para quem não é iniciado na cultura automobilística, certo? Top 5, só 5, certo? Viu esses filmes, você já tem base visual ali para identificar o que é o que, certo? Tanto em termos de carro como em termos de automobilismo, certo? Primeiríssimo. Mas primeiro, antes de falar, café ruim da porra. Velozes e Furiosos, exatamente, o primeiro filme ali de 2000, sei lá, não sei se era 2000 ou era 2001, certo? Velozes e Furiosos. Você que gosta de carro, certo? Tá começando a gostar de carro agora. 2001, filme de 2001, certo? Tá começando a gostar de carro agora, tem que assistir Velozes e Furiosos 1, o primeiro, The Fast and Furious, certo? Contexto. Por que você tem que assistir? Primeiro, por quê? Velozes e Furiosos 1 é cultura automobilística pura. O plot do filme, a história, faz a menor diferença. Não tem uma história muito bem elaborada, tem até uns furos, é meio, sabe? Mas enfim, o que importa é que aquilo ali é car culture, cultura automobilística do fim dos anos 90 e começo da primeira década dos anos 2000. Purinho, tá tudo ali. Contexto, naquela época, os Estados Unidos estavam com a indústria automobilística lá, com marcas japonesas já bem estabelecidas, certo? Essas marcas, Honda, Toyota, Mitsubishi, Subaru, Mazda um pouco menos, mas estava lá também, né? Já estavam bem presentes no mercado. E elas começaram ali nos anos 70, com a Toyota vendendo o Toyopet, certo? Então, posto isso, chega ali nos anos 90, eles já estão bem populares com produtos como Civic, Corolla, Integra, né? Eclipse, que é um fruto de uma joint venture da Chrysler com a Mitsubishi, que aí veio o 3000 GT também. Todos esses carros foram vendidos ali nos Estados Unidos e fizeram relativo sucesso. Talvez não em vendas, alguns em vendas, como Civic, Corolla, né? Mas esses outros nomes, Celica, 3000 GT, Lancer Evolution, Subaru Impreza, WRX, esses carros fizeram um relativo sucesso lá pela facilidade de preparação, né? Os carros japoneses, eles têm eles são muito plug and play para preparação, pelo menos ali nos anos 90, 2000. E eu já escutei isso de alguns preparadores atualmente. Mas tinha um outro detalhe. Em 96 saía o primeiro Gran Turismo. Em 99 saiu o segundo. Esses dois jogos popularizaram muitos carros japoneses no mundo, em especial nos Estados Unidos. Tem matéria disso aí na internet, se eu não me engano, da Reuters, certo? Do quão o jogo ajudou a popularizar nomes de carros japoneses fora do Japão. Inclusive, a gente pode dizer que o GTR, o Skyline, ele não é vendido nos Estados Unidos, porque não atende à legislação americana, né? E é um carro muito desejado lá, né? Aqui também na Europa. Um GTR aqui não sai por menos de 60 mil euros. 60 mil euros é muito dinheiro, certo? E por que é car culture puro? Bom, por esses detalhes que eu já falei. E claro, o filme em si, os astros são os carros. Olha os nomes: Eclipse,
Civic Coupé, Civic Hatch, que é o VTI, né? Del Sol, outro Honda, baseado no Civic. Esse carro, ele aparece logo no começo do filme, logo no primeiro racha, bem rápido, mas dá pra pegar, né? Eclipse já falei, Skyline GTR, eles conseguiram aquele Skyline ali do Leon, não sei como. Mazda RX-7, que é o carro que o Toretto usa primeiro, aquele vermelho. Aqueles outros dois carros naquele primeiro racha eram Acura Integras, né? Carros muito populares também para preparação, né? E aí você tem um ou outro carro americano ali, que é o Charger. E, claro, o Toyota Supra, um dos carros mais bonitos que eu já vi, certo? O plot do filme é bem básico. Uma gangue de vagabundos, né, que realmente os caras não faziam nada, né? A gente se pergunta como que eles arranjavam dinheiro para aquilo, só com uma venda de uma mercearia e uma oficina, se você não vê eles trabalhando, né? Mas enfim, eles eram essa gangue de carros que roubavam caminhões de eletrodomésticos e eletrônicos, certo? Para vender, contrabandear e com o dinheiro comprar peça de carro importada do Japão. E é nesse filme também que você vê muitos nomes de marcas como HKS, Veilside, Turbonetics, essas paradas aí. E isso é cultura automobilística pura, certo? Cultura automobilística pura. O plot em si é esse. Aí tem um policial infiltrado, que é o Brian, e ele dirige um Eclipse verde montado pela polícia dos Estados Unidos, pelo FBI. E aí daí é história, certo? Recomendo Velozes e Furiosos. O filme é muito bom, muito bem filmado. A história não é magnífica, mas os carros são lindos, pelo menos para a época, que havia aquela cultura ali, tanto por essa parte que eu falei dos videogames e o fato da indústria automobilística americana ali na ascensão, no pico, né, da indústria japonesa dentro dos Estados Unidos. Eu diria a ascensão, que logo depois a Toyota passou a ser a que mais vendia carros lá, com a Tundra, né? E depois perdeu de novo para a Ford F-150. O mercado americano é bem difícil mesmo, né? Então eu recomendo muito, e aquele detalhe dos carros tem muito também do momento, né? Que, pô, aquelas bandas de pop rock, Linkin Park, né? E tudo, tem toda essa estética anos 2000, e eu lembro que nessa época tinha uma loja de informática no fatídico Shopping Center 1, na Aldeota, né? Em Fortaleza, um bairro, Aldeota é um bairro, e essa loja de informática fechou. E abriu uma loja de adesivos lá, e tinha os adesivos dos carros dos Velozes e Furiosos. E eu ficava indo lá pra ver os adesivos. Então, sim, tinha toda aquela estética anos 2000. Então aquilo ali é cultura automobilística pura. Vendo aquilo ali, você já vai ver os principais carros japoneses que a cultura automobilística hoje os tem como clássicos, né? Ok, posto isso, Velozes e Furiosos 1... primeiro filme do top 5, não é ordem de grandeza, só que vem na minha cabeça. O segundo filme que vem na minha cabeça, que eu anotei e já foi embora da minha cabeça, eu esqueci, Grand Prix. Cara, todo mundo tá gostando de Fórmula 1 agora por causa do Drive to Survive, certo? Show, bom pra Fórmula 1, é bom ter um público novo na Fórmula 1, que dá uma refrescada, sai aquela galera das antigas, sabe, muito conservadora, tudo, a Fórmula 1 tem que ter treino, aí vai uma sprint, não, odeio sprint, não sei o que, não, cara, sabe, entra gente nova, com ideia nova, com cabeça nova, pra mudar mesmo, gosto de mudança, quero mudança, sabe, sou um idoso que quer mudança, certo? Mas política não, política é esquerda, negócio de direita aqui não, né? Aí, beleza. Grand Prix. Por que eu acho que você tem que ver Grand Prix? Principalmente se você virou fã de Fórmula 1 e por causa do Drive to Survive. O Grand Prix, ele é um filme de 1960 e alguma coisa, não me lembro. Muito, muito bem filmado. O Grand Prix, ele é para os filmes de carro o que Interestelar é para os filmes de ficção científica. Até na crítica. Certo? Qual é a crítica de Interestelar? Tecnicamente perfeito.
certo? Mas tem umas escolhas do roteiro que você fica... Que porra é essa, meu irmão? Então tá, eu acho que Grand Prix é mais ou menos nesse contexto, certo? Ele retrata ali a temporada dos anos 60, do fim dos anos 60, eu creio que de 67, certo? Então você vê ali carros sem aerodinâmica, sem tecnologia eletrônica nenhuma, quase zero, certo? A Fórmula 1, você vê a Fórmula 1 ali no seu estado natural de quando começou, né? Que era um esporte completamente deletério, sem nenhum cuidado humano. E tipo, quando eu digo cuidado humano, é até com quem assistia, né? Recomendo demais esse filme por causa disso. Você vai entender muito do que a Fórmula 1 se tornou hoje por causa daquele passado, certo? E você vai entender isso vendo o filme. O filme retrata a vida ali, o começo... Ele começa, basicamente o filme começa em Mônaco, que é a primeira corrida do campeonato na época. Ele retrata a temporada de 4 pilotos, sendo um deles o personagem principal, que eu acho que é feito por um ator chamado James Garner, acho até que já morreu, falecido. E ele trabalha para uma equipe inglesa, que é ele e um outro piloto, se eu não me engano, inglês também. E ele se envolve numa treta lá no começo do campeonato e é demitido, certo? É demitido, só que nessa treta o companheiro de equipe dele, que também vai ser acompanhado ao longo da temporada, se fode. Assim, se fode mesmo. Sofre um acidente por causa dele, né? E se fode muito, assim. E o Grand Prix, ele é um filme que perde muita oportunidade de discutir, embora ele mostre, mas não discute, as agruras da Fórmula 1 naquela época, que era um esporte completamente deletério, sem nenhum cuidado humano, carros completamente inseguros. Naquela época, se não me engano, o chassi era de alumínio, certo? Então era um chassi que amassava muito fácil e ele esbagaçava o piloto dentro do carro. O piloto não tinha proteção, como tem hoje, né? E é importante que o fã veja isso para que ele entenda o cuidado que a Fórmula 1 tem hoje com a segurança. Por quê? Porque no passado o cuidado era zero. Tipo, zero mesmo. As corridas eram deletérias, muito deletérias. Tem uma cena muito boa nesse filme, que é depois de uma corrida. Um dos pilotos, se eu não me engano, é o piloto da Ferrari. Ele tá nessa festa e tal, e aí ele tá flertando com a mulher e tal, casada, né? Famoso talarico, né? E ela faz uma pergunta muito boa pra ele. Muito boa. Ela diz assim: como é que vocês conseguem? Como é que vocês conseguem estar aqui bebendo, comemorando, felizes, enquanto vocês têm um companheiro de trabalho de vocês entre a vida e a morte no hospital? Essa é uma pergunta muito boa e abriu brecha para uma discussão legal durante o filme, que não é feita. E é uma pena, porque essa personagem ela vira um pedaço de carne na mão desse cara, né? Só tá ali pra transar, né? E tem um romance bem mela cueca com ele, sem nada demais. Mas eu gostei dessa pergunta, porque poderia se discutir um tema muito bom ali. Tema esse que hoje ninguém quer que um piloto morra na Fórmula 1 hoje, por isso que a Fórmula 1 tem todo esse cuidado com a segurança, né? Então eu acho que o Grand Prix ele consegue trazer isso com imagens lindas, muito bem filmadas, sem computação gráfica, né? Ele é muito visual, até nos acidentes. Assim, ele não tem a menor vergonha de mostrar sangue, né? E ele não tem vergonha também de mostrar as consequências dos acidentes nos espectadores, né? Eu acho isso fantástico. Isso o filme faz muito bem. E ele é obrigatório se você gosta de Fórmula 1 hoje, ver o do Drive to Survive, você tem que ver Grand Prix.
certo? Toda a Fórmula 1 deletéria do passado tá ali. Não tem como. Essa é a minha segunda opção, quer dizer, minha segunda sugestão de filme. Então veja, já abordamos aqui 2 filmes. Um com contexto americano-japonês e outro com contexto ali europeu. E daí você já consegue ver ali também como que os 2 cantos do mundo se relacionam com o automóvel. Ok. Né? Já também dá para perceber isso no filme. Eu poderia fazer uma menção honrosa aqui ao 24 Horas de Le Mans, mas eu acho ele um filme muito fraquinho em relação ao Grand Prix. Recomendo que veja, não deixo aqui como sugestão, para mim, só faço a menção honrosa, porque ele, assim, eu nem me lembro muito dele. Eu assisti esse filme e não me pegou muito. As imagens são bonitas, mas o Grand Prix ele é mais visual, eu acho ele muito mais bonito. Ele consegue te mostrar o que era a Fórmula 1 do passado, embora eu não discuta muitos pontos. Tem um outro ponto do Grand Prix também que é muito bom, eu vou comentar. Em um determinado ponto, em uma determinada corrida, o dono da Ferrari chega pro piloto da Ferrari e cobra ele, porque ele era o piloto mais experiente, era o mais caro e não estava entregando, né? E ali era uma coisa que poderia ter sido discutida no filme também, né? Essa cobrança de grandes corporações sobre o trabalhador, porque o piloto é um trabalhador, ele é assalariado, né? Ele pode até não se achar um trabalhador, mas ele o é, certo? Para pagar um Lewis Hamilton tem que ter muito trabalhador precarizado ali, só deixando bem claro aqui para os abestados aí que gostam de Fórmula 1, certo? Aí, o que acontece? Ele é cobrado, mas ele é cobrado de uma forma muito desumana, assim. Porque o cara tava dando tudo de si. E eu acho que fica ali um ponto que poderia ter sido explorado, porque o Enzo Ferrari tinha essa personalidade, né? Pau no cu, né? E esse cara acaba indo de arrasta. Justamente pela cobrança excessiva. O filme poderia ter discutido isso, não discutiu. Enfim, filme de carro a gente também não pode cobrar muito, né? O que a gente quer ver em filme de carro? Carro. Só eu mesmo que virei esse pseudo-filósofo. Terceiro filme. Qual é o terceiro filme mesmo? Deixa eu ver aqui. Peraí, terceiro filme, peraí. Terceiro filme, Dias de Trovão. Dias de Trovão. Saímos da Europa, voltamos para América, para os Estados Unidos. América não, Estados Unidos. Negócio de americano aqui não. América é o continente inteiro, certo? Estados Unidos. Dias de Trovão, o famoso filme de verão americano dos anos 80. Ele retrata ali uma das temporadas do fim dos anos 80 da NASCAR. Ele conta a história de um piloto decadente que veio da Indy porque teve a carreira prejudicada por empresários deletérios, né? E foi para a NASCAR porque acreditava que na NASCAR ele também teria uma chance maior do que na Indy. Uma vez que na Indy o lance da equipe pesa mais, o que é discutível, tá? Mas é o que o filme conta, esse é o plot inicial. Certo? Dias de Trovão é um filme muito bonito, certo? Ele é o Grand Prix já ali dos anos da era moderna do cinema, certo? Tudo em efeito prático, certo? Efeito prático significa carros na pista, certo? Muito bem filmado, tem uma trilha sonora muito bonita, assim, e eu não digo de música cantada, aquelas instrumentais, né? Muito boa a trilha sonora daquele filme. A cena inicial é o amanhecer do dia e os preparativos para a corrida começando com uma trilha sonora muito legal, certo? Ele conta a história desse piloto, mas ele também conta, embora foque no piloto, que é o personagem principal vivido pelo Tom Cruise, ele também conta a história paralela de um empresário que quer abrir a equipe dele de NASCAR, mas ele é só um dono de concessionárias de carro. Então ele não tem muita grana, né? E ele contrata um chefe de equipe
decadente também, que tenta ali se reerguer, mas que um dia já foi grande, mas que devido a uma polêmica caiu no ostracismo, né? E tenta ali se reerguer, né? E essa equipe vai tentar correr atrás da grande Daytona 500. Basicamente esse é o plot do filme, certo? Por que você tem que assistir NASCAR? NASCAR. Por que você tem que assistir Dia de Trovão? Ele mostra exatamente todos os estereótipos, todos não, mas diversos estereótipos de pilotos da NASCAR, certo? E você consegue ter uma ideia do que a categoria é pro americano naquele filme ali, certo? E é muito interessante que uma vez eu vi um documentário de uma equipe, se eu não me engano, é a equipe do Michael Jordan, que ele tem na NASCAR, e que acompanhava o piloto dessa equipe, os trabalhos dele, e os estereótipos são bem parecidos. O famoso redneck americano, aquele cara meio mobralzão, aquela categoria, tipo, aquele clima de sol quente, aquela categoria muito bruta, né? Muito bruta mesmo, sabe? Motores carburados, barulhentos, carros grandes, aquele aspecto do carro da NASCAR de 3 volumes, que é 3 volumes. O que é o volume no carro? É que você vê um compartimento, certo? Por exemplo, para você entender, o Chevette é um 3 volumes. Você vê o volume do motor, o volume da cabine e o volume do porta-mala atrás. O Monza é um 3 volumes, né? E eu gosto muito dessa estética, anos 80, 90 de carro, né? E no Dia de Trovão, os carros da NASCAR ainda eram assim, né? E só para você ter ideia também, o monovolume, Xara Picasso. Você não consegue identificar onde é a cabine, onde é que está o motor, só olhando pelo carro, assim. Onde é que está o porta-mala, você não consegue identificar, certo? Não fica claro. Você sabe onde é, porque enfim, mas não fica claro, né? Então toda essa estética dos carros da NASCAR, ele mostra muito como é a categoria por dentro, como as disputas são muito mais agressivas, embora ele pesa a mão ali, aquele negócio de ficar batendo no outro, aquilo ali não acontece, não daquela forma, né? Mas sim, a NASCAR é uma categoria mais agressiva, um automobilismo mais pesado, até pelo tipo de carro, certo? O carro da NASCAR, ele pesa ali entre 1.500 e 1.600 quilos. Então esse carro aguenta porrada, certo? E sim, aguenta. Até porque hoje o carro da NASCAR é feito pela Dallara, e quando eu estava estudando lá, algumas peças algumas aulas de chassi foram feitas com base em peças desses carros, né? Então você tem que ver esse filme para você entender a NASCAR, você entender o que é que move, qual é a filosofia daquela galera, sabe? Você vai entender muito como é a filosofia daqueles pilotos ali, que eles não conseguem muito ter um raciocínio muito lógico, o lance deles é acelerar e bater no outro, sabe? Então é excelente para você ter uma ideia do que é o automobilismo americano brabo, né? Que é a NASCAR, né? Então fica aí, terceira sugestão, Dias de Trovão. Próximo filme. Cara, isso aqui é arte. Porra, um filme que reúne violência gratuita e carro, porra. Thunderbolt, ação sobre rodas com Jack Chan. O Veloz e Furioso do Jack Chan. Sabe? Porrada, bem coreografada, evidentemente, e carro. E carro japonês ainda, os melhores carros que tem. Então todo o line-up do Gran Turismo tá ali. Celica, Lancer, Supra, Prelude, Civic Coupé, Civic VTI, Skyline GTR, 3000 GT. Deixa eu ver. Tá tudo lá. Tudo lá. Pegaram o Gran Turismo 2, pega esse aqui, bota a garagem toda ali, o East City, bota ali no filme. Até os adesivos, as propagandas são, sei lá, Caneco, Ineos, sabe? Castrol, Ralliart, tudo nome conhecido. Por que esse filme é legal? Vai te colocar profundamente dentro da cultura japonesa de corrida de carro. Aquele filme ali, ele meio que retrata uma corrida de carro que tem no Japão chamada Super Taiko, que é uma corrida que eu não sei muito bem, nunca assisti uma vez, mas uma corrida atual.
né? Mas ela tinha como característica, preservava muito, era quase como se fosse o carro de rua adaptado, certo? Bastante modificado, com uma potência alta, elevada, mas era mais potente que o carro de turismo tradicional, grupo A, né? Mas não tão modificado quanto um GT500, né? Que são tipo um Stock Car da vida, só a título de comparação, um DTM da vida. Na época que o DTM também tinha carro modificado. Hoje o DTM é uma vertente do GT3. Bom, voltando. Então ele retrata aquilo ali, e aquilo ali é muito Japão. É muito Japão. E apesar disso, o filme é chinês. Então acho que ele é filmado em Hong Kong, né? Plot. A família do Jack Chan, ela tem uma oficina. O Jack Chan é piloto profissional. E eles vivem de consertar carro. Mas eles também prestam consultoria pro Detran deles lá, que tem, de vez em quando, problemas com os rachas, né? Aí o que é que eles fazem? Eles vão nessas blitzes e servem de consultoria para identificar qual carro está modificado e qual não. E parece que a lei lá diz que carro modificado é carro apreendido. Então eles vão lá, tem até uma cena muito boa que o cara olha assim para um Supra, olha para o disco de freio, aí o disco de freio tem bem grande assim, Supra, né? Aí ele diz, modificado, pode rebocar. Aí ele, não, mas isso aqui é original. Né? Então, é um filme muito bom. O plot é esse, só que numa dessas blitz, tem um cara lá que tava tocando terror na cidade, e esse cara aparece. O nome dele é Kuga. E ele corre num Skyline GTR R32 1991, certo? Preto. E o pessoal do filme ainda botou uma máscara negra no farol. Meu irmão, esse carro ficou muito mafioso. Você tem que ver esse filme só por essa parte, né? E aí esse cara aparece no racha e toca o terror lá, causa mó confusão, causa um monte de acidente lá com a polícia lá, e o Jack Chan vai atrás dele. Porra, aí o filme pesa a mão também, né? Vai atrás dele no FTO. Aí não dá, cara. Não dá pra pegar. FTO não pega, sabe? E não é nem o FTO GP, é o FTO GR, sabe? Que tem 160, 170 cavalos. Não dá pra pegar, não alcança, sabe? Porra, Skyline original tinha 300, né? Mas enfim, o racha é bom, é porrada no racha também. E o filme é esse o plot, né? Começa aí o filme e aí ele desenrola. No final tem uma corridazinha final que, ó, show. Tem umas filmagens estranhas lá, mas assim, não é ruim. É legal. Você consegue ver ali um pouco da cultura japonesa e asiática de preparação de carro, né? E é o Velozes e Furiosos do Jack Chan, né? Tem porrada, tem carro japonês, então tem que ser recomendado. Quarto filme, Thunderbolt. O quinto filme e último, pra gente concluir, é... cara... Initial D, o filme, que no Brasil ele ficou disponível como Racha, Velocidade Sem Limites. Né? Um nome podraço, isso é podre, esse nome é podre. Por que eu acho que esse filme é legal? Primeiro porque ele retrata um pouco de como era o submundo de corridas automobilísticas ilegais no Japão. Então ele retrata bastante um pouco da cultura, da forma como o japonês olha para carro, para preparação de carro, certo? Segundo, ele é baseado no Initial D, um mangá de Shuichi Geno, certo? Que foi muito popular ali nos anos 90 e quando saiu o anime, eu acho que saiu nos anos 2000, né? Foi muito popular também, saiu no fim dos anos 90 também, enfim, nem sei qual é a ordem. Eu acho que o anime saiu depois do mangá, que tem diferença, certo? O mangá do Initial D já vende no Brasil, certo? Eu tenho uma edição dele aqui. Tá aqui, tá muito difícil de pegar, deixa aí. Ele já vende no Brasil, então você pode comprar. Mas eu recomendo, se você não gosta de mangá, de anime, veja o filme é bem legal, tem bastante corrida no filme. As corridas são muito bem filmadas, bastante carro japonês legal, Lancer Evolution, Skyline GTR preto, né?
Mazda RX-7 UFC do Takahashi Ryosuke, o Corolla AE86, né, o Sprinter Trueno, né, do Takumi, a Lancer Evolution, tem esses carros aí que já vale o filme. Para quem gosta de carro japonês, é bom. Contexto, quer dizer, plot. Takumi é um estudante de 18 anos, certo? Tá ali terminando a escola, tal, começando a escola ali, e o pai dele vende tofu numa lojinha bem fofinha de tofu, nada demais, não são ricos, né? E o pai dele tá um pouco de saco cheio, o pai dele quer só tomar um goró, né? Tá meio cansado da vida, e bota o filho dele para entregar tofu, só que ele já faz isso há uns 5 anos, e o filho dele entrega tofu no alto do Monte Aquina, tá certo? Que é onde eles vivem perto, né? E ele faz essa entrega num Corolla E86. E ele faz essa entrega, e na descida ele desce feito doido para voltar para casa para dormir, fazendo drift, né? E o pai dele ensina ele como fazer drift como dirigir rápido, sem prejudicar o tofu no porta-mala, que é com um copo de água. Ele bota o copo de água no porta-copo e o pai dele diz: você precisa fazer a água girar no copo, né? Isso aí, assim, a forma como o anime coloca isso é uma mentirada, certo? Se você tentar fazer isso com a sua venda de pão, você vai quebrar na primeira semana de tanta pastilha de freio, óleo de diferencial que você vai ter que trocar, óleo de caixa de marcha, óleo de motor, certo? Lembrando que esses óleos são trocados, nesse caso dessa aplicação aí, com o grau de uso, né? Então, não é mais a cada 5.000, é a cada paulada, né? Então, uma semaninha você tem que trocar. Se vai ser na pauleira toda noite, uma semana tem que trocar o óleo. Essas pastilhas de freio vão embora também rapidinho para segurar o carro na descida, né? E por aí vai, né? Então, a história em si, ela é inverossímil e ela não se paga. Mas vamos tirar isso, vamos assumir o lance da água no copo é real, né? E você pode procurar isso com o Jack X, ou não, Jack Stewart ensina isso. Pode botar aí no YouTube, ele fala, tá tudo certo. Então tem um fundo de realidade ali, até porque o Initial D, ele teve consultoria do Keiichi Tsuchiya, que por muitos anos foi considerado o rei do drift no Japão, que também foi consultor do Velozes e Furiosos 3 Tokyo Drift, porque ninguém sabe fazer drift, e ele é o rei do drift no Japão, né? Recomendo aí por fora o documentário A Bíblia do Drift, de Keiichi Tsuchiya. Top. Ele ensina tudo ali. The Drift Bible. Maravilhoso. Eu adoro aquele documentário. Beleza. Por que eu acho que você tem que ver? Enfim, cultura automobilística pura do Japão. O filme é chinês. Ele foi filmado na China. Eu não sei onde, mas foi filmado na China, né? E tem bastante corrida. Então você vai ver muita cena de carro. Tem uma história meio... Tem esse plot, mas a história em si não é tão interessante. Mas, assim, é legal, né? E vai te mostrar mais um pouco sobre a cultura automotiva japonesa. Porque quando você tiver em rodas de amigos, que eles começaram a falar um monte de nome, você vai pegar... Depois de ver esses filmes, você vai pegar todos esses nomes, certo? E é isso. 5 filminhos aí, top 5 filmes de carro para você que não é iniciado na cultura automotiva, certo? Depois disso, ninguém vai falar perto de você Lancer Evolution e você vai ficar boiando. Ninguém mais vai falar perto de você que Fórmula 1 de hoje é de... Como é que é o nome? É de Nutella. E você vai ficar boiando porque você já vai ter conteúdo e vai dizer: calma aí, não é de Nutella, você não sabe nada sobre Fórmula 1. Tu também não sabe de nada, mas pelo menos tu tem o conteúdozinho ali do filme, tal, tu vai linkar, vai fazer as coisas, tal, certo? Então, e de NASCAR também, você vai entender um pouco da NASCAR e tudo. Então aí, ó, top 5 pra quem não é iniciado. A gente se vê na próxima lista, no próximo vídeo.
que eu não sei quando é que vai ser, mas eu já tô pensando no que é que eu vou fazer. Valeu!